Bom, se você clicou aqui no podcast do Arnaldo, deve estar com curiosidade de saber o que que vai rolar. Eu também não sei, mas eu quero contar um pouco de como é que tudo isso começou. Começou com o meu amigo José Pedro Goulart, que rege aqui a Rádio Mínima, me convidando para registrar uma conversa minha com meu pai, Arnaldo. E é o que a gente está fazendo aqui. E por que que eu acho que ele fez esse convite? Porque o meu pai é uma pessoa muito querida por todos, é uma pessoa muito especial, com histórias e uma maneira de viver meio bem peculiar, que eu acho que vai interessar não só a mim, ao Zé Pedro, mas a todos que porventura venham cair nesse podcast. Então, um pouco da ideia aqui é se aventurar nessa conversa que tem um pouco de roteiro, mas tem muito de liberdade para a gente conversar de assuntos que talvez eu nunca tenha conversado com ele, e a ideia é um pouco isso, registrar esse momento. Então, vou começar aqui, né, apresentando meu pai, Arnaldo Kniznik, eu, Vitor Kniznik, e já quero emendar a primeira pergunta. Pai, qual é mesmo a tua idade? Tem que dizer? Tem, pode apavorar a Pode galera. apavorar. Olha, eu tenho 92 anos e a expectativa é maior minha de vocês que vão me ouvir. E me sentir como a personagem, isso me dá uma certa responsabilidade de falar realmente coisas que aconteceram e vou procurar não colorir o que eu estou dizendo, mas a experiência que vocês vão ter me ouvindo é muito maior para mim de me sentir protagonista de uma coisa excepcional. Vamos dar sequência e ver o que vai acontecer. E para começar, eu me lembrei de uma coisa que tu me contou, que quando tu me contou, eu pensei, puxa, é o mesmo tipo de humor, não é à toa que é da mesma família essa história, que foi a história da tia Olga, quando tu foi visitar a tia Olga no hospital. Agora, não faz muito, né? Então, eu queria que tu começasse contando essa história, em vez de eu contar. Olha, é uma história insólita e que me comove até quando que não vai ser a primeira vez que eu vou contar. A tia Olga tinha diabetes, teve que fazer uma cortar uma perna para tu ver o nível que estava. Que idade ela tinha? Que ela tinha, eu vou dar mais aproximadamente, porque também não me lembro tanto assim, mas ela já tinha uns 80, na década de 80, 90. E ela, e no Ernesto Dornelles, fizeram a cirurgia, cortaram a perna dela. E eu, um dia depois, pá, vou lá visitar a tia Olga, tenho que visitar a tia Olga. Ela era uma figura, não sei se tu se lembra, extraordinária. E eu fui lá. Fui no fim da tarde. Não tinha ninguém, só estava ela no hospital. No hospital, no quarto do hospital. E eu não sabia como começar, né? Mas já estava com aquela perna que ela não tinha mais. Eu perguntei aquela pergunta de praxe: "E, tia, como é que tu tá?" Ela me disse: "Estou mais leve." Ela tinha um humor Que senso de humor, né? tinha, Senso de e humor ela, na... e ela disse com um sorriso tão mais leve, ela disse. É uma história impressionante, né, da forma como ela encarava. É uma história É, impressionante. E acho que é um pouco assim, do como eu te vejo, assim, de tu é, sempre, mesmo que na adversidade, dá um jeito aí de deixar as coisas mais leve, ou pelo humor, ou por olhar o copo meio cheio, não sei, sempre te vi um pouco assim. Mas emendando aqui, até pegando uma pergunta assim, tu não é um cara de se queixar, né? Assim, tu não, não, isso eu não. dificilmente, né? Mas isso te incomoda, as queixas dos outros, assim? Não, até por talvez não me queixar, eu procuro diminuir a queixa dos outros, né? Se alguém me diz alguma coisa que está numa situação trágica, eu procuro olhar um lado, né, que aquela situação trágica tem um lado bom. Às vezes é difícil o cara conseguir isso, né? Mas, digamos assim, não é o problema de conseguir ou não, é a forma como eu vejo a coisa, assim. Não, isso sim. É. É. Mas assim, não é alguma coisa que
internamente, assim, tu te incomoda com aquilo, mas não externa? Eu digo, tu tá me contando como é que tu reage, mas eu te pergunto, assim, se a queixa dos outros não te incomoda, ou se há alguma coisa que tu não aprecia nos outros. Não, eu posso dizer que quase todas as pessoas que a gente tem uma convivência grande, meio que já conheço as pessoas. E eu imagino que elas também me conhecem, né? Uhum. E conhecendo as pessoas, eu procuro não ficar pior aquilo que está acontecendo, entendeu? E ao Uhum. contrário, tentar amenizar. Mas isso é uma coisa que eu não falo isso com orgulho, não. Isso, digamos, é o jeito do cara ser, né? Sim, Eu sou. Eu não é sou algo que tu pense para não fazer. é algo que eu pense para fazer, né? Não tem Às já vezes demora um pouco para a gente se situar, mas não é. A gente tem, eu não sei essa questão de autocrítica, né? Eu teve uma época que eu tinha muito isso. Porra, por que que eu não devia ter feito? Não devia ter falado, né? Não devia depois do que aconteceu. E é uma coisa que tortura as pessoas, né? Mas procurar entender que já passou, que não adianta me lamentar, e isso é uma coisa mas isso que é importante. como é que tu pacificou isso? Porque eu acho que em alguma medida todo mundo tem um pouco Não, não, dessa. mas eu não pacifico, Ah, é não muito passou fácil. ainda. Não, volta e meia eu faço isso, eu penso, pô, e depois começo a pensar também, mas o que que adianta? Já aconteceu, né? Sim. Mas eu tenho isso, claro que tem, Mas né? Não teve devia algum ter feito. mas tem alguma coisa que tu não te perdoou até hoje? Não, tem alguma coisa que eu, digamos, eu não tenha entendido bem, né? Teve um episódio na faculdade, quando tivemos uma reunião extraordinária e eu não, o reitor, né, Reitor dos Reis, me afrontou, porque eu tinha uma posição contrária dele, eu era do conselho, né? Pela disciplina que eu exercia, tinha um lugar no conselho da escola. E ele falou alguma coisa para mim, eu me irritei e botei o dedo para ele e falei grosseiramente. Não sei se foi tão grosseiro, mas defendi a minha posição. Ele, pof, desmaiou. Né? Imagina tu numa reunião da escola. E eu depois me arrependi de eu não ter me. Depois, mais tarde, falei com ele, ficou, mas anos depois. Então, eu me lembro dessa situação, que eu me arrependi. Porra, eu precisava ter dito aquilo, não podia ter feito de outra forma. Mas será que tu teria se arrependido se ele não tivesse desmaiado? Porque eu Ah, acho que eu acho que acho que não. foi uma situação que É, complicou, porque é, tem é, 2 elementos aí. é, Eu acho que pelo jeito tu não te perdoou porque tu te excedeu, né, tu saiu de um comportamento meio padrão que tu tem, né, tu perdeu o equilíbrio e ele desmaiou, e né, ele quer dizer, tu desmaiou. provocou alguma coisa dele. Então eu acho que tinha 2 culpas aí. Essa situação foi muito curiosa, porque foi uma reunião marcada para as 8 horas da manhã, todo mundo foi, todo mundo tenso, e na reunião, quando terminou, que ele se recuperou, nós éramos 8 professores que estavam lá e o reitor disse: olha, vocês estão tudo demitidos, tá? E aí todo mundo saiu meio consternado e perguntaram para mim: o que tu vai fazer agora? Eu vou para casa dormir. Eu tinha acordado cedo, né? É, E todo mundo ficou um pouco chocado de eu não ter levado aquele assunto tão a sério. aham. Mas pela forma toda que passou, mas digamos, foi uma coisa que mais recente, né? Deve ter tido outras que Nós estamos falando aqui de se perdoar, assim, mas tu teve algum episódio, alguma coisa que tu não perdoou nos outros que te fizeram, assim, alguma coisa que te deixou ressentido e que tu eliminou essa pessoa da tua vida ou cortou relações? não, teve algumas pessoas que como é que eu nunca propriamente não posso dizer que ficou ressentido, porque como eu já conhecia a reação que tiveram comigo, foi mais ou menos a expectativa que eu teria deles, entendeu? Então eu não tenho esse tipo de ressentimento, não. Com ninguém. Não, tenho, mas são pessoas que não tiveram importância na minha vida. O Sim. ressentimento eu acho que a gente tem quando uma pessoa que tu gosta, ou que, enfim, é das tuas boas relações, e ela faz alguma coisa que te deixa ressentido. Olha,
Amigos mesmo, tu até conhece os que eu tenho, assim, não, fizeram coisas extravagantes, e eu considerei extravagantes também, né? É, Sim. é, Sim, mas mas extravagante está em outro e espectro, tem não outro é, no, aspecto. não é um negócio que te feriu, tu achou curioso. E que eu achei curioso de fazer aquilo, coisa, digamos assim, alguma sacanagem que o cara faz com espírito de sacanear mesmo. Mas não, isso eu não posso dizer que eu tenha E tido. ódio de alguém, assim, ciúmes, inveja. Tô tentando puxar teus maus sentimentos, caramba. Tem um negócio seguinte, como eu, por natureza, eu não sei se eu posso dizer isso, eu gosto das pessoas, enfim, eu não tenho. Toda vez que eu conheço alguém, e na minha vida eu tive muitos amigos, não, mas que tinham diferenças ideológicas muito grandes. E isso normalmente Separa. separa as pessoas. Mas separa, mas sem ressentimento. Uhum. Procuro entender, né? Às vezes não entendo como é que a pessoa pensa desse jeito tão diferente do que eu penso, mas não chega a ter ressentimento. Tu sabe que eu falei que estava vindo aqui, né? E o Tom resolveu fazer umas perguntas. Então agora eu vou usar um pouquinho da minha voz para vocalizar aqui o que o Tom te perguntou. Então ele diz assim: qual o melhor conselho que um senhor de 92 como você pode dar? Não me responsabiliza pela pergunta, que é a pergunta do teu neto. Não, primeira coisa, me perguntam para mim qual é o conselho que eu dou com 92 anos. Na pergunta encerra o seguinte: estou cheio de experiência, tive uma vivência tão grande, Sabedoria. sabedoria, e, no entanto, é diferente se ele tivesse me perguntado quando eu tinha 80 anos, quando eu tinha 70 anos. Agora, com, com 92 anos, o conselho que eu posso dar para ele talvez nem goste muito, se é que eu vou dar um conselho. É, é de olhar as coisas não dando tanta importância, sabe? Uhum. E, não sei, olha, é uma responsabilidade que tu me perguntou agora, porque dá conselho. Ele, É não ele fui eu. dá conselho para um neto, porque toda vez que pede um conselho, eu estou dando um conselho para uma pessoa que eu gosto muito. Eu estou querendo que ele goste do meu conselho. Entendeu? Não é um conselho isento, né? É, o que ele ache Que ele acha bonito, legal, o que ele goste, inteligente, sábio, esperto. que ele faça aquilo que tu não seja obsessivo só no teus sonhos. Eu sei Uhum. lá, o conselho que eu daria é o seguinte, é um conselho muito clichê, tá? Então, Ele fez uma outra aqui que é de perguntar, que está um pouco conexo com o que eu estava tentando te aham. extrair aqui, que é qual o teu maior arrependimento da vida? Olha, arrependimento deve torturar a pessoa. Uhum. Então, eu tenho grandes contentamentos na vida, né? Grandes satisfações na vida. E arrependimento, talvez, de ter sido, de ter na escola, na faculdade, principalmente, que eu gostava muito da faculdade, né? De ter ficado tanto tempo, de não ter levado a sério os estudos, né? Eh, de não ter feito alguns trabalhos com muito mais carinho ou com muito mais dedicação. Mas arrependimento assim, casamento foi um negócio legal, ter filho foi um negócio legal, ter os amigos é um negócio bom. Então, eh, se houve arrependimentos, eles já passaram, Uhum. né? Então, eu me Ótimo. lembro das coisas. Não, eu acho isso Melhor assim, bom. se tu tem que pesquisar arrependimento em É, ti, é porque. E eu acho que arrependimento, assim, com muita intensidade, não me lembro de ter tido um arrependimento. Uhum. Se eu acho que se eu tivesse, eu estaria me lembrando agora. Que negócio, até hoje eu penso nisso. Não, Le- teve algumas discussões, às vezes, Uhum. que a gente tem afetivas, né, com a esposa ou com o amigo, depois que tu fez,
aquele negócio, né? Pô, não devia ter feito. Mas não chega a ser um arrependimento doloroso. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna, que diz que o que é ruim de passar é bom de contar. Então, passou perrengue, é bom de contar. E por falar em passar perrengue, acho que o maior perrengue que tu passou, acho que mesmo na vida, foi um assalto violento, né? Que tu sofreu. Podia contar um pouco esse episódio? Olha, eu me lembro muito bem. Foi um sábado à noite, pelas 8 horas, bateram na porta e eu perguntei quem era. O cara disse que era do jornal que ia entregar às 0 hora. Eu me lembro até que a Beatriz disse, não abre. Mas eu achei 8 horas, abri. Quando eu vi, não deu mais para fechar, estavam 3 caras. E a Beatriz foi ver o que eram, se botaram, sentaram no sofá e começaram, o que vocês têm? Aquela coisa toda de joia. E aí, um deles, né, os outros dois, digamos assim, eram ladrões, não sei se amadores, mas ele até, não se preocupe, queremos só roubar e tal, mas tinha um que antes de amordaçar, tu baixa a cabeça, botou o revólver na minha cabeça. Eu talvez não tenha levado a sério aquele momento tão grande. E disse para mim, se tu levantar a cabeça, tu não tira, já matei tanta gente, matar mais um, né? E ele falava, eu estou falando com uma voz tranquila. Não, ele falava uns berros, com uma voz enfática, falava duro, tá? E botou um mortaço. Foi uma experiência terrível. Eu até já contei que quando ele falou, eu posso te matar, eu pensei até, vou repetir, né? Eu disse, porra, por que eu deixei de fumar? Depois que aconteceu tudo, eu fiquei pensando no que eu tinha pensado. Pensei, pô, eu em vez de pensar em Deus, que eu acho que não pensaria nunca, mas pensar na mulher, no filho, pensei num prazer meu, né? Que eu deixei, fiz um sacrifício que se o cara me matasse não teria valido a pena. E aí eu fiquei me contestando, mas, eu acho que eu fui egoísta, né? Por que eu não pensei porque o pensamento foi espontâneo, não foi um negócio que eu quis, né? Eu recém tinha que parar de fumar, eu disse, putz, né? Qual é? Eu acho que... E isso não. E eu me lembro depois, falando desse episódio, porque tem que ser contado e prestigiado um pouco do heroísmo da mãe, né? Beatriz foi fantástica, né? Foi fantástica, porque ela primeiro, nenhum momento se mostrou horrorizada, que ela agiu com seriedade. O que eles queriam? Ela sabia onde é que estava, ela vendia, te lembra um negócio junto com a... foi lá, abriu, deu, o que mais vocês querem? Ela foi... mas você não, ela preocupada comigo também, né? Assim, ele não sabe, pode deixar. Ela fez, ela tomou conta, digamos assim, de tal forma que eles, quando roubaram, que tinha que roubar, eles também estavam preocupados, porque não podiam ficar, era 8 horas, não sabe, tinha movimento até no edifício, né? E eles nos deixaram amarrados e levaram as coisas que queriam levar, que conseguiram levar, e deixaram até um deles, até disse, eu vou deixar um pouco frouxo, quando você sair, tu pode te libertar, que foi o que deu. E o outro ainda falava, né? Dizia coisas assim, podia ter matado, né? Mas ela ficou calma, ela foi impressionante, sabe? Foi impressionante. E depois foi ela que desamarrou vocês, né? Não, eu já consegui me desamarrar, nós dois nos desamarramos, mas ela ajudou, sim. Sim. Aí a gente telefonou para o Celso, que ele foi lá impressionado. Né? Mas aí, depois do assalto, agora estou me lembrando, a tranquilidade que a mãe não teve durante o episódio, ela não teve depois. Claro. E se justifica, e né? tu seguiu como se a coisa não tivesse acontecido, né? E houve até um desentendimento no casal por causa dessas duas posturas, né? Sim, é claro, a Beatriz ficou revoltada de eu não ter ficado revoltado, como ela. Mas, enfim, aí
Era o que eu sou mesmo, né? A forma de encarar. Eu queria minimizar um pouco também para que ela não ficasse tão assustada. Mas depois que a coisa passou, né, até me lembro que a gente se mudou aquela noite, fomos dormir no apartamento. Na outra noite nós fomos dormir. Sim, aí teve o seguinte, houve um telefonema, na época ainda que se atendia o telefone fixo nas casas. Ah, isso mesmo. Houve um Eu não me lembrava. telefonema que Isso mesmo. alguém disse do outro lado da linha, primeiro a gente assalta, depois a gente mata, né? Não me lembrava disso. Tá? E aí a mãe disse, olha, eu não durmo mais uma noite nessa casa. E tu fez piada com o negócio, né? Tu começou a tratar isso com humor. E aí que deu um desentendimento grande, né? Claro. De como cada um. Mas, sim, a Beatriz era muito mais responsável, digamos, sobre esse aspecto. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa que eu queria que tu falasse a respeito, que é vocês se mudaram para lá para o meu apartamento, que eu estava morando em São Paulo e no Rio, quer dizer, o apartamento estava vazio, mas tu acordava de manhã e ia lá no apartamento antigo, onde tu tinha sido assaltado, tomar banho como uma maneira de protesto. Isso é verdade. Como te lembra, eu não me lembrava, mas agora que tu está falando, sim. E o apartamento que eu estava era um apartamento que era uma maravilha, né? Aquele apartamento teu. E eu ia lá de manhã, ficava lá, tomava meu banho. Que protesto era esse aí? Eu não sei se era um processo, porque eu pensava em retornar, depois nunca mais retornamos lá, né? Naquele apartamento dali, nós ficamos bastante tempo até, depois a gente foi onde eu moro hoje. Mas eu tinha laços afetivos com o apartamento. Eu não sei se isso é muito comum, e eu tenho isso até hoje, né? Laços afetivos com coisas materiais, né? E eu tinha isso com o apartamento. Aquele apartamento, o edifício foi construído naquela época pelo meu pai, e casei, e meses depois morei lá, fiquei lá aquele tempo todo. Então, a rua, o apartamento, é um negócio que tinha, ainda tenho boas lembranças. Eu tenho um carro, hoje eu tenho, parece que ele me entende. Isso é uma coisa que eu tenho, tenho certo afeto a determinadas coisas materiais, a questão do apartamento, da casa, algumas coisas que ela tem durante. Não só eu, né? Tem muitas pessoas que têm, mas não é pelo problema do valor, da importância que aquilo teve e que está tendo, do prazer que me dá. O apartamento era isso. Eu estava muito moral. E a mãe ficava revoltada que tu ia ficava revoltada, claro. Que tu ia te expor ao perigo lá em nome desse afeto aí que tu está falando. Eu nem dizia, né? Talvez seja uma das coisas assim meio inexplicáveis que a pessoa faz. Né? Eu acho que tem muita coisa que eu faço que eu fico pensando, mas... Não, eu acho que foi um período que tu te atrapalhou. Uma das poucas vezes que eu te vi atrapalhar foi naquele período, porque eu acho que negar tudo aquilo que tinha acontecido era grande demais para o tamanho do episódio, né? Então, acho que tu quis muito rápido recuperar uma normalidade que não era possível. Não. Tanto é que depois também teve um processo de buscar um novo apartamento, né? E que tu também te negou um pouco a participar, porque tu não queria ir para um outro apartamento. Então foi uma das poucas vezes que eu não te vi colaborativo também. Não. A gente queria... Isso é uma coisa que eu me arrependo, tá? Tu falou, eu me arrependo de não ter sido mais colaborativo, não ter mais, ao contrário, eu fazia como se não fosse comigo. A gente ia lá e tu, tá, esse aqui, esse aqui pode ser, pode não ser. E a gente queria ainda a tua avalização como arquiteto. Né? Claro, não, isso eu me arrependo. Tu botou, tá aí, tu queria saber uma coisa que me arrependo, foi de ter tido isso. Mas eu até, de certa maneira, eu vou te confessar que eu vi, acho que dizer com um certo prazer seria grande demais para esse sentimento, mas assim, eu tive algum conforto em ver que tu te desequilibrava também, porque eu me julgo muito mais afetado pelos fatos. Acho que talvez
sou muito mais queixoso com a vida e com as coisas que me acontecem, né? Eu disse, tá bem, ele também vacila, não sou só eu. Então foi um episódio muito curioso de ter visto de fora, assim. Mas eu acho que a gente, por outro lado, nos elogiando aqui, a gente também te deixou em paz fazendo o teu protesto, né? No fim É, deu tudo certo. não podia ter dado melhor até, né?